Hora de falar sobre a defesa, o setor que mais causou problemas ao torcedor americano em 2023, disparadamente, uma temporada sofrível do nosso sistema defensivo. Então hoje eu vou falar aqui sobre goleiros, laterais e zagueiros. Quem que eu penso que deve continuar? Quem que eu penso que o América tem que dar linha para 2024. Relembrando, essa é uma série de vídeos, esse é o segundo vídeo. Para quem não acompanhou o primeiro ainda, eu sugiro que dê um pause, vá lá, assiste o primeiro vídeo dessa série, onde eu falo sobre os critérios que eu estou adotando. São 9 critérios que eu estou adotando para esse exercício, para essa brincadeira de diretor de futebol aqui, planejando o elenco para 2024. Então é muito importante assistir o primeiro, para entender os critérios que eu estou usando para essas proposições que eu estou fazendo aqui para o elenco em 2024. Hoje é dia, então, de falar sobre defensores. Se a gente fosse deixar a emoção falar mais alto, né? Cara, a vontade acho que era de dar linha em todo mundo, né? Porque realmente o desempenho foi horroroso defensivamente do América, talvez tenha sido um divisor de águas aí no nosso rebaixamento, né? Um definidor no nosso rebaixamento, basta a gente ver os números. É claro que o sistema defensivo não se resume hoje em dia apenas aos laterais, zagueiros e goleiros, né? Hoje em dia todo mundo defende, então existem outros erros, mas que o miolo ali também, que o miolo protagonizado por zagueiros, laterais e goleiros foi horroroso, foi. Eu acho que não salvou basicamente ninguém. Mas, como eu disse lá no primeiro vídeo, não dá para fazer uma renovação de elenco com 90, 95% de renovação. Não é assim que funciona. Isso não é uma boa prática. Clubes que caminham por esse caminho aí costumam não se dar bem. Então, a ideia aqui é tentar ainda aproveitar algo que tenha pelo menos potencial de um bom desempenho para 2024, para que o América tenha alguma continuidade dentro do seu sistema defensivo. Então, bora lá trocar essa ideia? Ó, primeiro nome aqui é o Aguerre. O Aguerre é um atleta que veio muito no desespero, o América vendo seus outros goleiros não dando conta do recado, foi lá e buscou um jogador que estava há 1 ano parado, e esse desespero para mim não funcionou. Por mais que ele tenha tido pouco tempo de campo, pouco tempo de jogo, teve poucos minutos, nenhuma falha de repente tão preocupante assim, mas também não mostrou nada muito além do que os outros estavam mostrando, não, tanto que perdeu de novo a posição. A única coisa que me agradou bastante no Aguerre foi a capacidade dele de motivar os companheiros. Em vários momentos eu vi o América sofrendo gols e era ele quem tentava puxar a fila ali de trazer um pouquinho de ânimo, né? Do time não se entregar demais. Isso me agradou, mas isso é pouco. Nesse momento nós precisamos muito mais de um bom goleiro do que de um animador de elenco. E o Aguerre me parece que não conseguiu mostrar esse valor, né? Esse valor de ser um ótimo goleiro debaixo das traves. Para mim, vai ficar claro aqui quando eu terminar esse elenco de goleiros que a gente precisa de uma renovação mais drástica. Próximo, Matheus Cavicchioli também não permaneceria com ele para 2024. Mas quero deixar uma observação. Muito respeito a um cara que foi protagonista em anos sensacionais do América, talvez os melhores anos do América em sua história. O América jogou Libertadores, o América jogou Sul-Americana, o América avançou em fases de Copa do Brasil e esse era o cara que estava no nosso gol. Então, máximo respeito a tudo que ele construiu dentro do América. Quero manter uma imagem muito boa do Cavicchioli e até por isso acho importante que ele não permaneça, porque o desempenho foi muito ruim. Então, em termos de desempenho técnico, que era um dos critérios que eu elenquei lá no primeiro vídeo, foi muito ruim mesmo. Não enxergo nesse momento uma grande capacidade de dar a volta por cima tecnicamente, porque já tem uma idade já bastante avançada, não vive um bom momento e acho que precisa se recuperar em algum outro clube, talvez precisa
respirar novos ares. Também numa questão de renovação de lideranças, que também foi um critério que eu citei lá no primeiro vídeo. Penso que a saída do Cavicchioli nesse momento pode ser importante para que o América tenha uma renovação de lideranças de elenco. Próximo, Matheus Pazinato. Matheus Pazinato também veio, para mim, uma contratação muito ruim do América em um momento em que o Cavicchioli não vinha bem. A gente precisava contratar ali um goleiro de um nível mais alto. A gente precisava ali ousar de uma maneira diferente, trazer um cara para ser uma segurança debaixo das traves. E nós trouxemos uma aposta, que foi o Pazinato, que vinha de uma liga inferior em Portugal e que não conseguiu dar conta do recado. Em determinado momento, a fase do Cavicchioli era tão ruim que o Pazinato entrou, conseguiu fazer ali até algumas boas partidas, mas depois daquela falha contra o Red Bull Bragantino, não se encontrou mais e parece que é inclusive um desejo dele também da não permanência em 2024. Então aqui é feijão sem bicho, nem o América deveria ter intenção em permanecer com o Pazinato, nem o Pazinato tem intenção, ao que parece, de permanecer no elenco para 2024. Próximo goleiro, Jori. E aqui, dentro das opiniões impopulares que eu falei que eu teria, né, ao longo desse estudo aqui, essa talvez seja a primeira opinião impopular. Sei que vários vão questionar. Aqui tem alguns pontos importantes em relação àquele critério que eu falei. Primeiro, essa questão de repente, não renovar por completo o elenco de goleiros, manter pelo menos um cara que tenha ali, que consiga dar alguma sequência dentro do trabalho, e esse cara seria o Jori, e eu manteria o Jori para um papel de terceiro goleiro. Isso vai ficar muito claro lá no meu 5º vídeo dessa série, onde eu falo da montagem de fato do elenco para 2024. O Jori aqui, para mim, ele seria esse terceiro goleiro, esse cara que não a cada vez que ele entra, ele dá amostras de que ele não é seguro 100%, ele ainda é um goleiro que tem pouquíssima confiança, ele ainda vacila muito, mas a gente precisa levar em consideração o nível técnico da Série B, que foi um dos critérios que eu levei em consideração para esse estudo. Então, para um nível técnico de Série B, o Jori para um terceiro goleiro não tá de mau tamanho, não tá mesmo. E o que eu faria, aqui tá como verdinho, permanência, né? Mas eu emprestaria o Jori durante os campeonatos estaduais, seja para o Campeonato Mineiro, seja de repente para um Campeonato Paulista, e para um clube que ele tenha condição de ser titular mesmo, que seja um clube menor, mas que ele seja titular, que ele tenha minutagem. Então eu manteria o Jori, mas com esse papel muito reduzido. Um papel de empréstimo em um primeiro momento e depois ele volta para ser um terceiro goleiro. Acho que dessa forma dá para se fazer. Próximo, Daniel Borges, não manteria, para mim, outro grande erro também da nossa gestão de futebol para esse ano. E na primeira passagem ele não conseguiu protagonismo aqui, ele sai, ele volta e ele não consegue nem ter um desempenho melhor do que atletas da base de outra posição. Então, se o lateral direito não consegue brigar contra atletas de outra posição, é porque a coisa tá feia. Então, acho que aqui o critério é basicamente o de desempenho técnico mesmo. Não tem a menor condição tecnicamente, acho que mesmo com o nível técnico reduzido da Série B, dá para achar coisa melhor que Daniel Borges sem muito esforço e com um valor também reduzido. Então não permaneceria com Daniel Borges, não. Próximo, Marcinho. Não dá nem para gastar muito tempo, acho que daqueles critérios que eu elenquei lá no primeiro vídeo, ele praticamente preenche todos eles para não permanecer, né? Mas aqui o principal critério em relação ao Marcinho é o que eu falei de reputação institucional do clube. É um atleta que veio, não é culpa dele, quem trouxe aqui é culpado, né? Mas a contratação dele acabou trazendo um arranhão institucional muito impactante para o América. A mudança de visão de outras pessoas em relação ao América com a vinda do Marcinho, e dentro de campo, nada. Então, se a gente junta aqui
o critério de reputação institucional do clube e o critério de desempenho técnico, fica muito, muito, muito claro de que a permanência do Marcinho não deve acontecer. Próximo nome, Marlon. E eu manteria, tá ali verdinho. Por que eu manteria? Marlon já teve bons desempenhos em outros anos. Então ele entra no critério de capacidade de dar a volta por cima. Por mais que ele ainda seja um lateral que vacila muito, principalmente em jogadas defensivas, e acho que isso não vai mudar. Acho que talvez ele tenha chegado no teto em relação a isso aí. Não vejo muita capacidade de evolução do Marlon como um lateral defensivo, mas ele ofensivamente entrega e, levando em consideração o nível técnico da Série B, e ele já nos ajudou em outras edições, né? Eu manteria o Marlon. Acho ele um lateral interessante para os objetivos que vamos ter em 2024. Em 2023, ele, como todo o elenco defensivo, ninguém funcionou. Mas eu vejo capacidade de dar a volta por cima no Marlon para 2024, e também eu acredito que ele tenha um salário mais amigável para uma receita de Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo nome, Nicolas. Não manteria. Razão aqui bem simples, desempenho técnico abaixo da crítica. O Nicolas foi um jogador que, quando chegou, nos encheu de esperança, né? Muitos torcedores do Grêmio, ele veio do Grêmio, né? Muitos torcedores do Grêmio indicavam que ele tinha ido muito bem lá. É um jogador que teve proposta para jogar nos Estados Unidos e o América venceu essa disputa, mas aqui foi terrível. E de verdade não enxergo grande capacidade de dar a volta por cima, não acho que encaixa bem dentro do estilo de jogo que eu gostaria de ver no América para 2024, um estilo mais brigador, um estilo mais intenso, um estilo de mais suor. Então são vários também aqui os critérios que me fazem optar por não permanecer com o Nicolas para o ano que vem. Próximo, e aqui já entrando em zagueiros, Danilo Avelar. Aqui também provavelmente uma opinião impopular. Eu manteria. O Danilo Avelar é um jogador que também na sua chegada teve essa questão da reputação institucional do clube, né? Ele também veio muito por causa de uma situação que ele viveu lá no Corinthians, mas ele dá claras mostras de evolução. Ele, inclusive, usou muito bem o episódio para evoluir como pessoa. Então, acho que nessa questão institucional pega muito menos em relação ao que ele cometeu. Ele é uma liderança, e pelo que eu vejo, ele é uma liderança interessante para essa questão de renovação de lideranças dentro do elenco. Ele teve um desempenho também muito ruim, principalmente nessa reta final, mas ele foi um jogador importante em vários momentos na Série A. Inclusive, antes dele machucar, ele vinha sendo um jogador muito importante. Outra, ele é um jogador que faz tanto a zaga quanto a lateral esquerda e normalmente faz as duas com o seu feijão com arroz básico ali, e que para um nível técnico de Série B isso pode ser interessante. Como eu estou optando por manter o Marlon e não ficar com o Nicolas, o Danilo Avelar ele pode ser interessante para ser um backup, para ser um reserva tanto para a zaga quanto para a lateral esquerda. Então, para mim, é um jogador interessante de se ter no elenco para 2024. Éder, aqui com certeza outra opinião impopular. Uma temporada terrível, abaixo da crítica. No critério do desempenho técnico, terrível. Só que eu de verdade acredito na capacidade de dar a volta por cima. Se a gente analisa a carreira do Éder, a gente vê que o 2023 foi um ponto fora da curva. A gente vê que foi claramente um ponto fora da curva. E aí existem vários motivos para de repente isso ter acontecido. O ano defensivo do América foi terrível. O América foi um time muito bagunçado defensivamente e talvez o Éder tenha ido no embalo. E realmente foi muito ruim. Mas, como eu disse, dentro dos critérios, eu levei muito em consideração o critério da capacidade de dar a volta por cima. O Éder já fez excelentes temporadas, não só com a camisa do América
mas já fez temporadas boas em Série B, já fez temporadas boas em Série A. Em 2022 ele foi um zagueiraço ano passado, então tem pouco tempo. Isso me faz acreditar numa capacidade de dar a volta por cima. Além disso, ele tem contrato mais longo, então não seria fácil desfazer do atleta. Então, o meu critério seria de manter o Éder para 2024. Acho que é um zagueiro que, para o nível de Série B, ele pode ter mais tranquilidade para dar a volta por cima na sua carreira e se recuperar de um ano tão ruim quanto foi 2023. Próximo nome, Iago Maidana. Não manteria. Aqui pega bastante para mim o critério do desempenho técnico nesse ano, que não foi tão diferente do Éder, foi tão mal quanto. Maidana foi tão mal quanto o Éder nesse ano, mas eu não enxergo um teto tão grande no Maidana. Para mim, ele é isso aí. E foi isso aí basicamente a carreira inteira. É um zagueiro que não se encaixa dentro do estilo de jogo que eu acredito que o América tenha que ter para 2024, que é um estilo mais pegado, de mais suor, de mais intensidade. O Maidana é um zagueiro muito alto, mas muito lento na bola pelo chão, e ele não consegue se impor na bola aérea. Então aquilo que ele poderia ter de ponto forte, que seria a bola aérea, ele não tem. Então sobra muito pouco para o jogo dele. E para mim é fim de ciclo. Agradeço pelo tempo que passou, fez boas partidas, fez algumas temporadas interessantes, mas é fim de ciclo para o Maidana. Ricardo Silva manteria, apesar do desempenho técnico da defesa em geral muito ruim em 2023, para mim ele é um ponto fora da curva. Principalmente depois da chegada do Bustos ali, o Ricardo Silva se torna o nosso melhor zagueiro dentro de campo, se torna o nosso zagueiro mais interessante. E outro critério que me faz optar pela permanência do Ricardo Silva, estilo de jogo, dentro daquilo que eu penso que deveria ser o estilo de jogo do América para 2024, de intensidade, de chegar junto, de suor, o Ricardo Silva é praticamente um símbolo disso aí dentro do elenco. Então, permaneceria para a Série B, tem tudo para ser um zagueiro para sobrar. Wanderson, não. Também não vou gastar muito tempo, o vídeo já está com 17 minutos. Contratação muito mal feita, terrivelmente. Assim que o América não conseguiu a renovação com o Conte, nós fomos lá e contratamos o Wanderson. Então, não tem a menor condição. E a forma de reparar o erro é não permanecendo com o atleta para 2024. Próximo, Júlio, com certeza manteria, é um ativo do clube, entra dentro daquele critério de conseguir ter ali um elenco mais rejuvenescido, de ter também uma capacidade de gerar receita, né, para o futuro, de repente conseguir alguma venda para o futuro, e também na questão do desempenho técnico. O Júlio, para mim, ainda não é um zagueiro tão pronto quanto vários americanos acreditam. Dentro do estilo de jogo também pega um pouco para mim, porque ele é um zagueiro muito pouco intenso, ele é um zagueiro que não chega junto, e isso me incomoda, e acho que esse é um ponto que ele tem que evoluir na sua carreira. Mas mesmo diante desses pontos de atenção, eu com certeza manteria o Júlio, e inclusive acho que ele tem que ter mais espaço para 2024, dentro do nosso sistema defensivo. Próximo e último, Esteban Burgos. Também é uma contratação que não conseguiu mostrar a que veio, né? É um atleta que veio da segunda divisão da Espanha, era um jogador já com bastante rodagem por lá na Europa, e eu acreditava que fosse se encontrar mais rápido no futebol brasileiro. Pesa a favor dele a questão da adaptação, então sofreu bastante e ainda sofre. E aí fica aquela dúvida, será que ele conseguiria se adaptar para o ano que vem? E aí sim a gente veria o desempenho de Esteban Burgos? Eu não pagaria para ver. Eu acho que isso inclusive pode até acontecer, mas eu não pagaria para ver. Acho que é uma saída mais simples e prática
sem ter outras informações, né, sobre ele no cotidiano. De repente o América tem informações mais profundas em relação a isso, mas sem ter essas informações, levando em consideração mais o desempenho técnico, eu acho que dá para a gente encontrar zagueiros mais interessantes no futebol brasileiro mesmo, ou no futebol sul-americano, se adequando mais à nossa receita para 2024. Então o desempenho dele não me faz ter nenhum tipo de receio de não manter o Esteban Burgos para 2024. Entendo que o América deve procurar uma outra saída para ele. É o seguinte, tá aí, ó, dessa turma defensiva toda, tá aí, esse vídeo é sobre a defesa, o próximo é sobre o meio de campo e depois sobre o ataque. Aqui é onde tem a maior renovação, né? E é bastante autoexplicativo. O desempenho da nossa defesa foi muito ruim. Então aqui, proporcionalmente, tem muito mais vermelhinho do que nas outras listas. Tem muito mais jogador que eu entendo que deva sair para o elenco de 2024 do que nas listas de meio-campistas e de atacantes. A renovação ela é grande, apesar de que, se a gente fosse realmente levar na letra fria do desempenho, ela teria que ser inclusive maior do que isso. Mas acredito que os que estão aí de verdinho tenham a capacidade de fazer um 2024 muito melhor do que fizeram em 2023. Vamos precisar de muitos reforços e principalmente de qualidade nos reforços defensivos para 2024, mas isso é assunto lá para o 5º vídeo da nossa série. Gostou? Manda aí para os amigos americanos, compartilha esse vídeo com os outros amigos americanos, explica para eles que o melhor é assistir o primeiro vídeo, onde eu falo dos critérios, para depois pular para cá. Beleza? No próximo vou falar sobre meio-campistas. Até lá.